Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria da Consolação Lucinda e esse é mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. É o primeiro de 2020. Eu espero que quem está assistindo pela primeira vez curta e se anime também, além de curtir, se anime a se inscrever no canal e, se possível, também ajudar na divulgação. Mande para quem você acha que gostaria. Bom, eu fui estimulada, fui animada a voltar a fazer esses vídeos por algumas pessoas, especialmente eu quero aqui lembrar a Darlene, minha querida mãezona da Ação da Cidadania, me adotou com carinho, com amor, me mima. Kátia Costa Santos, obrigada por você ter dito que os vídeos não são longos demais. Sandra Rocha, que também. E aí, Consolação, quando é que você vai fazer mais vídeos? E Karine, que essa semana me pediu para fazer um vídeo para dar uma indicação para ela. Olha que coisa mais linda essa minha Karine. Bom, aí vai uma escolha que eu acho que é maravilhosa. É um livro que eu estava esperando para ler. Eu esperei cerca de 8 anos para ler esse livro e valeu a pena. Eu estou falando de Eutituba, Bruxa Negra de Salem, da escritora e professora Maryse Condé. Maryse Condé é natural, de nacionalidade, né, da Guadalupe. Ela vive nos Estados Unidos, é professora emérita de francês e filologia românica na Universidade de Colômbia, viveu na África, foi professora na África, agora eu já não me lembro se foi qual foi o país, mas foi ali por em torno de Nigéria, Gana, por aí afora, e estudou na França. E a propósito, algumas memórias dessa época de estudante na França aparecem na autobiografia dela, intitulada O Coração a Rir e a Chorar. E esse livro, não sei se tem traduzido em português, e foi nele que eu comecei a prestar atenção, foi a partir dele que eu comecei a prestar atenção na Maryse e me surgiu esse desejo imenso de ler Eutituba, Bruxa Negra de Salem. Eu selecionei um trecho para ler e quando eu selecionei eu não lembrava mais, na verdade não lembrava mais, não pretendia fazer qualquer relação com o prefácio esse que foi feito por Conceição Evaristo, que deu um título que eu gosto muito, é Tituba, um evocar das águas que ainda nos atormenta. Eu vou tentar fechar com um trechinho que Conceição, menciona, fala, né, do que representa esse livro, tá? O trecho é uma reminiscência de memória de Tituba, né, que foi vendida na verdade ela não foi vendida, o marido dela foi vendido para um pastor, Samuel Paris, e pela dona do marido dela, Susana Endicott, e ela sai então de Barbados, onde ela nasceu e foi criada, e vai para Boston, nos Estados Unidos. Então, além de outras águas que ainda nos atormentam, as águas que atormentavam, algumas das águas que atormentavam Tituba, exatamente do Atlântico. Mas a gente vai ver que o rio Ormonde também, que é de Barbados, é um lugar de memória muito importante para Tituba. E a gente vai ver também que outras águas vão aparecer, num trecho muito pequeno, mas vai aparecer. Começando então aí com essa retrospectiva, com essa memória que Tituba faz, da trajetória que a levou ao lugar que ela finalmente chegou, que foi o retorno para Barbados,
mas retorno esse que teve também as suas consequências. Eu não tinha entendido completamente a medida da devastação que a religião de Samuel Parris poderia causar, nem mesmo compreendido sua verdadeira natureza antes de viver em Salem. Imagine uma comunidade de homens e mulheres esmagada pela presença do maligno entre eles, procurando caçá-lo em todas as suas manifestações. Uma vaca que morreu, uma criança que teve convulsões, uma jovem que demorou a conhecer o seu fluxo menstrual e estava sujeita a infinitas especulações. Quem, tendo se unido por um pacto com o terrível inimigo, havia provocado essas catástrofes? Era a culpa de Bridget Bishop, que não aparecia na igreja por 2 domingos seguidos? Não, era porque tínhamos visto Gilles Corey alimentando um animal abandonado na tarde do dia da missa? Eu mesma estava me envenenando nessa atmosfera perniciosa e me peguei gratuitamente a recitar litanias protetoras ou a executar gestos de purificação. Eu tinha, entre outras coisas, razões muito específicas para me sentir incomodada. Em Bridgetown, Susana Endicott já havia me ensinado que a seus olhos minha cor era o sinal da minha intimidade com o maligno. Daquilo eu ainda poderia rir. Eram apenas as elucubrações de uma megera que ficara ainda mais amarga pela solidão e pela velhice. Em Salem, essa convicção era partilhada por todos. Havia 2 ou 3 servos negros nas paragens, não sei como vieram parar aqui. Nós não éramos apenas malditos, mas emissários visíveis de Satanás. Também, eles vinham sorrateiramente até nós para sussurrar repugnantes desejos de vingança, para se livrar da raiva e do rancor insuspeitos e para se esforçar para fazer o mal de todas as maneiras. Tanto que sabíamos que o mais devoto dos maridos sonhava apenas com a morte de sua esposa, assim como acreditávamos que a mais fiel das esposas estava prestes a vender a alma de seus filhos para se livrar do pai. O vizinho queria o extermínio da vizinha, o irmão o da irmã. Não eram apenas os filhos que desejavam acabar com os pais da maneira mais dolorosa que poderia existir. E foi o cheiro fétido de todos esses crimes que só estavam esperando para serem cometidos que acabou fazendo de mim outra mulher. E enquanto eu fitava a água azulada na minha tigela, me deixando levar pelo pensamento pelas margens do rio Ormonde, alguma coisa em mim se desfazia lenta e definitivamente. Sim, eu me tornei outra mulher, estrangeira de mim mesma. Ao se tornar essa mulher estrangeira de si mesma, que foi um processo que foi acelerado ali naquele contexto de caça às bruxas em Salem, Tituba não só foi perseguida, quase aniquilada, e era, obviamente, quando a palavra, né, dona, senhora, escravo aparece, é porque o romance está totalmente referido a um contexto de escravização. Barbados, ela saiu de Barbados, foi vendida em Barbados por Susana Endicott e vai para Boston com esse Samuel Parris. Então, e o que isso vai representar? Ela é muito comovida, muito envolvida com o sofrimento da mulher, do Samuel, e a filha desse Samuel, ela vai começar a dar chás, banhos, cuidar, fazer alguns procedimentos de cura com essas duas, e isso vai ser usado depois contra ela. E ao ser usado contra ela, ela vai perceber o quanto ela tinha sido contaminada
por essa atmosfera, mesmo quando ela resistia a ouvir o seu marido, que dizia, chamava a atenção dela para uma certa ingenuidade na relação, no trato com essas mulheres, né? Com o trato com essas brancas, vamos dizer assim, porque era nessa chave, né, que as coisas aconteciam. A Tituba era uma mestiça, que a mãe fora estuprada pelo capitão do navio que a trouxera para Barbados, e essa cor, o cabelo, denunciava esse ato violento que havia acontecido, e era uma das razões, a cor do pecado, a intimidade com o maligno, a questão da sexualidade do corpo estavam ali colocada quando Susana indicou, havia, né, como uma pessoa que tinha intimidade com o maligno. Mas não era só isso. Era sobretudo o fato de Tituba também ter sido criada por uma mulher cujo ofício era o de ser uma benzedeira, ser uma curadora, uma curandeira. E Tituba aprendeu isso. Além disso, aprendeu a se comunicar com o invisível, com o mundo dos mortos, com o vento, com a água, com a terra. E essa maestria em cuidar, em se relacionar e ter acesso, na verdade, à força dos elementos da natureza, vai torná-la uma mulher perigosa no contexto em que ela circulava, seja em Barbados, seja em Salem. E aí, agora dá para trazer o que fala a Conceição, recomendando a leitura, que é uma passagem muito bonita. Ela diz o seguinte: o texto conclama a leitura, quer pela curiosidade pelo desfecho da história, quer pela compreensão lenta de que a bruxaria de Tituba nada mais é do que uma sabedoria construída em outros espaços culturais, modos diferenciados de relações com a morte, com os mortos e com as forças ancestrais. As forças ancestrais, evidentemente, a gente, como afrodiaspóricos, né, afrodiaspóricas, na mesma chave, né, existencial aí colocada para aquele tempo em que Tituba vivia e os dias de hoje, evocar essas águas, né, que ainda nos atormentam, é um convite também, no meu entender, eu sempre gosto de fechar o vídeo com um convite, a nossa reflexão sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa autoimagem, né, como descendentes, né, de povos que viviam isso aqui que a Conceição fala, essa sabedoria construída de uma maneira diferenciada, essa sabedoria construída a partir de uma relação positiva com a morte, com os mortos e com as forças ancestrais. As nossas forças ancestrais, elas são o nosso pilar, são nossa base. E hoje, mais do que em qualquer momento da nossa existência, nós temos condições de evocar essas águas de uma maneira mais positivada. E aí fica esse convite. A nossa ancestralidade são as nossas raízes, é o que nos nutre. Então sejamos nutridas e nutridos por essas forças que vão nos impulsionar a encontrar esse século XXI de uma maneira mais positiva. É isso, eu espero que vocês gostem do texto de Marise e também se animem a partir desse vídeo e convidem outras pessoas. Até a próxima!